Está começando mais um episódio do Agro Ideas. Aqui a gente conversa com quem faz o agro acontecer no Brasil como um todo, né? E aí aqui a gente busca trazer os principais nomes do setor para contar a história, para contar o que está acontecendo no desenvolvimento do agronegócio brasileiro, porque essas pessoas estão à frente do que vai vir de tecnologia, estão vendo o futuro. A agricultura de 2035, 2050 já está acontecendo agora. E antes de iniciar esse episódio, eu gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Também convido para que vocês se inscrevam no canal. Se você está ouvindo isso pelo YouTube, se inscreva, porque boa parte do pessoal que está ouvindo não é inscrito. Então se inscreva no canal para se manter atualizado. E também nós temos o episódio disponível lá no Spotify para quem está dirigindo, quem está na estrada, poder acompanhar no caminho e continuar, obviamente, aprendendo. E além de ouvir o Agro Ideas para você aprender, outra forma de conhecer mais o agro é viajando, conectando-se com pessoas, visitando outras realidades, outras agriculturas em outros países, traz uma perspectiva que impulsiona a nossa vida, os negócios e transforma o nosso agro brasileiro. Um dos principais motivos do agronegócio brasileiro ser o que ele é hoje, principalmente é a troca de conhecimento entre pesquisadores, universidades de outros países que construiu a agricultura como a gente tem hoje. E a AgroBravo tem o papel de seguir unindo o mundo pelo meio do agronegócio, levando produtores do Brasil para conhecer a agricultura da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa e também da Ásia. Confere lá o Instagram da AgroBravo, @AgroBravo_, para ver as últimas missões com cobertura da Farm Progress Show e para descobrir os próximos destinos. Faça uma missão técnica com a AgroBravo, é um investimento que conecta você ao mundo do agro e impulsiona seus negócios. Acesse agrobravo.com e conheça mais. E no Agro Ideas de hoje, a gente vai estar recebendo um dos grandes nomes da agricultura digital, Léo Carvalho, da Sonliftech. Vai nos mostrar como a inteligência artificial está mudando a forma de plantar, colher e gerir o campo, colocando o Brasil na liderança da inovação do agro. Seja muito bem-vindo ao Agro Ideas, Léo. Obrigado pelo convite. Finalmente conseguimos fechar as agendas e fazer esse podcast acontecer. Prazer estar aqui. Mas não é... Mas eu entendo que vocês têm uma rotina puxada, é bastante viagem, estão toda hora viajando, levando tecnologia pro mundo inteiro já, né? Tecnologia brasileira, dá para se dizer, indo para várias partes do Brasil. A empresa ela se tornou há algum tempo atrás já internacional, tem vários países, várias operações, então acaba consumindo um pouco a nossa agenda também de viagens, mas é um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre tecnologia, sobre o agro, tudo isso que nos move, né? Que Sim. nos motiva bastante a discutir. Não, fico feliz em tu ter vindo até aqui, né? Pra gente poder estar conversando, para entender um pouco mais, porque a tecnologia no agro, ela tem avançado bastante. Hoje a Sonliftech, com toda certeza, é uma empresa que, quando a gente fala de tecnologia, remete-se muito a ela por tudo que está sendo inovado. E você faz parte de tudo isso, né? Você, há quanto tempo já está na Sonliftech? Essa é uma história boa. Vou até dar um passinho antes, você falou de vir até aqui, porque eu não tenho família no agro, mas vindo para Campo Mourão aqui, eu passei por uma cidade de alguns parentes, de alguns tios, que é aqui muito próximo, Floresta, no Paraná, Maringá, e eles sim são produtores. E eu falei, cara, eu vou falar isso no podcast, porque quando eu puxo a minha trajetória pessoal, nada me remetia ao agro, de certa maneira. Sim. Então, hoje, lembrar também desses parentes que estão aqui nessa região do Paraná, plantando, colhendo, lidando junto com a soja, acho que, de certa maneira, também me motivou. E você tem razão. A Sonliftech, ela tem praticamente 18 anos de existência e eu tenho 13 dentro da companhia. Posso dizer que eu passei todas as oportunidades e crescimentos da companhia, todos os perrengues, Sim. todas as partes positivas, abertura de novos mercados nacionais, internacionais, a tropicalização, de certa maneira, da nossa tecnologia para outros países. Então eu acho que a Sonliftech ela já faz parte da minha vida. Hoje em dia é um pouco difícil a gente falar de Léo sem Sonliftech, porque Sim. foi praticamente a minha carreira inteira. Tu é Léo ou é Leonardo? Eu sou Leonardo, né? Mas deve ter muitos aí, então Léo Carvalho acho que ficou legal, entendeu? O apelido e quando traz a Sonliftech junto também, acho que já ficou mais Sim. conhecido. Não, legal. E eu entrei na Sonliftech praticamente com 20 anos, né? Então a Sonliftech ela tinha acabado de vender um grande projeto na região de Piracicaba, que é a antiga Cosan. E naquele momento... A antiga Cosan é quem hoje? Hoje é a Raízen. A Raízen? Hoje é a Raízen, Então, a Cosan ainda existe, né? Como parte do grupo da Raízen, mas ali eram poucas usinas, até aquele momento, se eu não me engano, 7. E hoje acho que são mais que 30, né? Se eu não me engano. E nós não tínhamos uma força de trabalho tão grande naquele momento. Eu lembro que tinha por volta de 30 colaboradores.
Então tinha que fazer um pouquinho de tudo. Tinha que implantar o projeto no campo, tinha que desenvolver. Por formação, eu sou engenheiro mecatrônico. Então foi por esse motivo que me trouxe. O que é um engenheiro mecatrônico? É praticamente um engenheiro que faz de tudo um pouco e nada muito profundo, né? Um pouco de mecânica, um pouco de eletrônica, um pouco de automação. É bem generalista, de certa maneira, mas ele tem sempre uma ênfase muito voltado para automação. E naquele momento, a Solinfitec estava fazendo alguns projetos de automação para a Raizen, da porteira para fora, e também estava fazendo a implantação de outros projetos com produtos já existentes. Então, isso fez com que eles contratassem uma quantidade de colaboradores, e eu entrei nessa leva aí, se eu não me engano, acho que 10 ou 12 pessoas que foram contratados para fazer essa implantação dos produtos na Solinfitec. Então, fazia um pouco da parte de desenvolvimento, pela formação, fazia um pouco da implantação, e a companhia foi crescendo, foram realizando grandes vendas, e o perfil foi migrando dentro da companhia, porque você sabe, como uma startup está crescendo, a cada dia você tem um novo desafio, você tem o desafio de não só vender, mas o desafio de implantar, de estruturar, de criar novos setores, de contratar, que é muito difícil. E seguir inovando também. Seguir inovando, esse é o maior desafio de todos, sem dúvida nenhuma. E aí eu passo para uma área de produtos, ou seja, é fazer essa comunicação entre o nosso usuário, o nosso time técnico e o nosso time de implantação, junto com a vendas. Um setor que até então não existia. Cada área de produtos em uma empresa tem diferentes conotações, mas a Solinfitec, a ideia era realmente a gente ouvir e trazer a experiência do produtor, tô falando lá de 2011, 2012, que a experiência do produtor fosse ouvida internamente. Então eu trago esse conceito para dentro da companhia, estruturamos esse setor e aí eu migro para a área comercial. E a área comercial, você sabe, é aquela loucura de vendas, toda aquela meta a ser realizada mês após mês, e depois vou para a área de gestão comercial. Aí dá para frente, várias outras posições foram migrando, até abertura de novos mercados, a gente conversou um pouquinho disso hoje, mas eu naveguei grande parte da minha jornada dentro da Solinfitec. Tá, mas quando tu entrou, tu falou que para fazer alguns trabalhos ali dentro, mas tu entrou para fazer o que especificamente, o que a Solinfitec tinha naquela época? Porque eles não tinham ainda a parte de robótica como tem hoje. A robótica ela é bem nova, por sinal. Né? Nós temos existe até hoje, tá? Nós temos um computador de bordo que ele é responsável por fazer a coleta dessas informações dos maquinários existentes em campo. Então, tratores, caminhões, colhedoras. E esse computador de bordo, com inteligência artificial, ela é responsável por dar um insight para o operador em tempo real para que ele possa ser mais eficiente. Não só o operador, mas a máquina em si e a produção como um todo. Então, esse computador de bordo, ele é instalado dentro das máquinas agrícolas e você consegue fazer não só o monitoramento do processo, mas também a gestão do processo, melhorando a logística, criando uma rastreabilidade da produção. E esses primeiros produtos, monitoramento, logística e rastreabilidade, é o que nós estávamos implantando dentro da Raizen quando eu entrei. Que eram produtos que até hoje são campeões de vendas, porque realmente retorna muito benefício para o produtor, nesse caso as usinas de açúcar, e é uma fácil implantação, tendo em vista que são hardwares muito fáceis de ser instalados. Então, nesse momento, a Solinfitec estava fazendo essa implantação, esse rollout dentro da Cosan, da Raizen, e paralelamente tinha uma cadeira, uma esteira de produção de novos produtos. Eu falo que como engenheiro fui muito pouco desenvolvedor. Eu gastei muito mais energia na área de projetos, de produtos e comercial do que realmente desenvolver grandes produtos. Então, hoje o negócio de vocês, ele segue sendo esse o negócio principal de toda a Solinfitec? Ele segue sendo esse, é a nossa maior fonte de receita hoje, só que nós expandimos ele para diferentes tipos de cultura. Entendi. Então, até 2015, a maior parte da nossa receita vinha proveniente do setor sucroenergético. E depois disso, nós decidimos amplificar os nossos mercados. Daí nós fomos para o Mato Grosso, fomos para Nova Mutum, onde foi a nossa primeira sede no Mato Grosso, para focar em culturas de larga escala, né, de grãos. E aí nós tivemos bons parceiros que nos ajudaram a desenvolver as nossas tecnologias em grãos. E lá atrás a ideia foi não ter uma dependência só de cana e fazer com que a companhia tivesse uma tecnologia que fosse facilmente replicável, não só dentro do mesmo segmento, mas de diferentes segmentos, mas também que desse para a gente uma diversificação em termos de receita. Então, grãos foi a primeira vertical que nós abrimos, né? Nós chamamos de verticais internamente, mas hoje nós temos café, laranja,
florestas, são outros tipos de cultura que o mesmo computador de bordo consegue fazer a parte de monitoramento das operações. Tá, mas aí vocês desenvolvem um setor, um sensor, alguma coisa que faz essa captação dessa informação, ou da onde que vem essas informações que o monitor vai estar recebendo elas? E outro ponto é que vocês têm que estudar a fundo a cada uma dessas culturas e qual que seria como eu posso dizer assim, os problemas recorrentes que se tem, porque é aquela história, por mais que tu faça um estudo numa propriedade rural, em profundidade, para estudar e implantar aquele sistema para eles, provavelmente é um problema que se repete em vários outros locais. Exato. Que problemas são esses? Primeira pergunta, quando a gente fala de hardware, né? Como a gente coleta essas informações? O agro ele tem uma grande dificuldade da coleta de dados. Nós sempre tivemos isso. E grande parte das decisões do agronegócio era baseadas em conhecimento empírico, de geração em geração, ou planilhas manuais. Então, o agro ele passou por um processo de digitalização, ou seja, as pessoas pegavam as informações manuais e digitalizavam isso. Onde que estava o gap? Que essa transferência de dados dependia de um ser humano. Então, nós criamos um computador de bordo, ou seja, uma tela, junto com um dispositivo que nós instalamos dentro da cabine, que a gente faz toda a leitura através da rede CAN, ou seja, toda a leitura da rede CAN do maquinário, a gente traz essa informação de forma automática. Que é uma rede CAN? A rede CAN é como se fosse o cérebro da máquina, que trafega todas as informações de RPM, velocidade. Isso toda máquina tem? Toda máquina tem, as mais novas, tá? As menos novas, a gente tinha que colocar alguns sensores para coletar essa informação. Então, nós capturamos toda essa informação, temos o algoritmo, que aí é a grande sacada do jogo. Sim. Esse é o algoritmo que processa as informações, mas que lê as informações não só como elas são, mas aonde elas estão inseridas. Por que eu te falo isso? Porque você saber que o seu carro tá andando é fácil. Você olha para ele vê se deslocando, você fala, o seu carro tá andando. Você saber se ele tá se deslocando para norte ou para sul é fácil. Coloca uma bússola, um GPS, você sabe se é para norte ou para sul. Agora, saber se ele está se deslocando para norte ou para sul, no momento correto, na hora correta e na hora que você precisa, aí tem que ter um algoritmo por trás disso. Então, é basicamente isso que nós criamos, mas em termos de operação. Ou seja, nós olhamos a máquina como parte do processo. Até porque, se você pega os fabricantes de máquinas hoje, todos eles têm um computador de bordo embarcado. Sim. Você olha naquela tela, você consegue saber toda a informação da máquina. Tem até um ponto que o pessoal comenta que, eu já falei isso em alguns episódios, que é que muitas vezes a grande crítica da máquina era que a máquina era... o solo era preparado para a máquina e não a máquina para o solo ou para a propriedade. Então é um pouco disso, talvez. Exatamente isso. Então, nós começamos a olhar a máquina como parte do processo e olhamos o processo. Então, essa colhedora ela está colhendo nessa velocidade, nessa direção, com esse clima. Esse trator transbordo, ele está carregando junto com uma colhedora, junto com uma pessoa. Nesse processo, eu consigo fazer a rastreabilidade. Esse hardware nos possibilita fazer toda essa rastreabilidade da informação. Então, é um hardware também que é criado de ponta a ponta dentro da Solinftec. Nós temos hoje engenheiros de hardware dentro da companhia que projetam o hardware, projetam o dispositivo para que a gente possa colocar um software nosso embarcado e assim conseguir instalar dentro da máquina. Então, teoricamente, a inteligência artificial que vocês trabalham não é de agora, já é desde o início da empresa, teoricamente tem uma inteligência artificial trabalhando. Sempre teve, claro que em diferentes perspectivas. Inteligência artificial mesmo, nós começamos a trabalhar em 2018, quando nós criamos a nossa inteligência artificial. Até então nós tínhamos machine learning, enfim, vários termos técnicos que nós trabalhávamos ali dentro no campo, dentro do computador de bordo. Mas em 2018 nós criamos a nossa inteligência artificial que se chama Alice. E a Alice ela é responsável por fazer todo esse gerenciamento dessas informações. Porque você imagina que hoje um computador de bordo coleta uma quantidade de informação absurda quando ela está no campo. Então eu preciso ter uma inteligência artificial, não só para coletar, como organizar e devolver em tempo real também as informações para o campo. Mas aí como é que tu vê, por exemplo, o algoritmo por si só é quase como se fosse uma inteligência artificial. Exato. Agora o que a gente tem, ela se popularizou por causa da que a gente vem usando. LLM. Isso. Ou seja, a partir daí, se começou a falar mais inteligência artificial e tudo mais, e aí a gente começa a ver cada vez mais aplicação dentro disso. Porém, como vocês enxergam a inteligência artificial hoje conectada com o produtor, conectado na tomada de decisões? Porque, realmente, hoje,
todo mundo, todas as máquinas, elas estão coletando muita informação. Mesmo assim, o produtor ainda ele não está usando toda a tecnologia que ele tem. Aí talvez a inteligência artificial vai ajudar para coletar, organizar e devolver alguma coisa. Mas o que vocês enxergam isso como futuro? Pra gente, nós passamos por um processo muito interessante, porque a partir do momento que você começa a ter o dado dentro de casa, suas perspectivas mudam. Não só para a tomada de decisão, mas também na criação de novos produtos. Ou seja, você começa a entender tudo o que está acontecendo no campo. A inteligência artificial pra gente, hoje ela é uma ferramenta que possibilita com que o produtor não precise tomar uma decisão que ele possa tomar de forma automática. Vou te dar um exemplo. Nós temos o aplicativo da Alice, que um produtor hoje que tem 100, 200, 300 máquinas, para ele tomar uma decisão, ele precisa de 3, 4 informações. Sim. E antigamente, ele precisava abrir vários relatórios, ele precisava cruzar informações, que aí teve muito Power BI que trazia essas informações. Você ia dentro das fazendas, que eram um pouco mais tecnificadas, tinha um monte de planilha de Excel, tinha sempre uma pessoa, um agrônomo cruzando as informações. A inteligência artificial te dá essa possibilidade. Ela consegue analisar o todo e te dá a informação muito mais precisa. Então, com esse aplicativo que nós temos da inteligência artificial, que é a Alice, ela resume a sua operação em 2, 3 perguntas, a ponto de o Eduardo, sentado aqui fazendo um podcast, consiga tomar uma decisão na fazenda dele que está à distância de localização daqui. Por quê? Porque a inteligência artificial está olhando o todo. Então eu pergunto, como que eu faço para... qual que é a minha próxima janela de oportunidade para fazer uma pulverização? Isso é uma pergunta que eu posso estar fazendo para ela. Você pode estar fazendo, porque é uma pergunta muito mais genérica. Então ele sabe... Antes de te dar a resposta, ela vai saber quais são os seus pulverizadores que estão disponíveis, qual que é a janela de clima que você tem, qual que é a área que falta você fazer uma pulverização. Ou seja, você precisa ter vários tipos de informações disponíveis antes de tomar essa decisão. Então, a inteligência artificial, ela vem trazendo essa possibilidade. Isso é uma das características que nós temos dentro do nosso aplicativo. Quando você olha o agro como um todo, aí expande bastante as oportunidades. É porque assim, ó, o que acontece? Dentro do agro, nem tudo dá para automatizar, nem tudo dá para coletar automaticamente, e aí entra o que eu vejo que é um gap, é como fazer com que a IA ou a tecnologia tenha todas as informações realmente. Por exemplo, alguém estar alimentando, no caso de vocês, ela tem alguém alimentando essas informações para ela, porque não é tudo que ela vai conseguir saber que está acontecendo. Hoje... 99% das informações nós capturamos através das nossas tecnologias. Vou te dar um exemplo. Então pensa que eu quero olhar os maquinários. Eu tenho meu computador de bordo instalado dentro das máquinas. Então eu sei o que está acontecendo e sei o processo que ele está trabalhando. Eu precisava ter informações de clima. Então nós criamos as nossas estações meteorológicas, os nossos pluviômetros e conectamos na mesma rede. Alguns lugares não tinha conectividade. Nós criamos uma conectividade própria para fazer com que esse ecossistema esteja 100% conectado. Você mencionou da parte da robótica. Nós não tínhamos a informação granular agronômica. Nós criamos o nosso robô. Que é granular? Granular é chegar no mínimo nível de detalhe. Tá. Então, hoje, quando você sobrevoa com um drone, você tem uma qualidade do detalhe. Quando você está a 5 centímetros do chão, você tem um outro nível de detalhe. 5 centímetros é perto pra caramba. Não, você está do lado. Você está cheirando a planta praticamente. Sim. Então, a gente não tinha essa informação agronômica. Criamos um outro dispositivo para ter essa informação. Nós entendemos que no agronegócio é muito pouco provável você conseguir ter a coleta de informação sem um hardware especializado em ter essa tomada de decisão. Porque eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos mencionando agora os maquinários agrícolas, né? Que a gente falou que todo maquinário agrícola tem o seu computador de bordo instalado. E é verdade, ele já tem uma tecnologia embarcada. Sim. Agora, se eu te pergunto, Eduardo, você consegue tomar uma decisão hoje baseada só no histórico de máquina? É muito pouco provável. Porque vamos falar de uma colhedora. A colhedora, ela entra uma vez no campo. Sim. Durante muito pouco tempo. O pulverizador, não. Provavelmente ele vai passar 2, 3 vezes, né? Para fazer algum tipo de aplicação de herbicida, algum tipo de defensivo. Uma plantadora, uma vez. Então, quer dizer que ao decorrer da safra, você vai ter 6 análises do seu campo. Só que o agro, a gente sabe, é muito dinâmico. Sim. Todo dia, uma chuva, um vento, sim, muda a dinâmica do campo. Então, é muito pouco provável você ter uma tomada de decisão a longo prazo só baseado em entradas de maquinários agrícolas. E isso foi o que nos motivou a ter o nosso robô.
Porque o robô, ele parte de uma necessidade da granularização da informação. Ele entrou mais como um coletador, um sistema, um robô para coletar informações, porém ele faz mais coisas do que isso. Exato. Por quê? Vou te trazer um retrospecto agora. Quando nós criamos nosso computador de bordo, a ideia era coletar informação. Sim. A ideia era que a gente pudéssemos fazer um Big Brother das máquinas e da operação que está acontecendo em campo. Só que a partir do momento que você começa a entender padrões, você tem a oportunidade de melhorar. E aí se cria outras soluções, que eu mencionei. Logística. Sim. Eu começo a direcionar a logística do campo e começo a ser o maestro do campo. Começo a orquestrar os movimentos que estão acontecendo no campo. Depois eu preciso ter uma rastreabilidade, ou seja, eu coloco maior quantidade de computadores de bordo com a logística e começo a aumentar a rastreabilidade do campo. Ou seja, começou com o propósito de ter uma coleta de dado muito eficiente. O robô ele começou do mesmo jeito. Nós gostaríamos, no passado, de ter uma informação precisa de scouting. Ou seja, tá tendo uma germinação correta, tem uma erva daninha, tem uma praga, tá tendo folhas duplas. Como que tá sendo a saúde do campo? Sim. A partir do momento que nós entendemos que nós tínhamos a granularidade, ou seja, o detalhe, a gente falou, tá bom, eu vou pegar essa informação e vou enviar pro agrônomo ou pro meu produtor para tomar a decisão. E nós fizemos isso. Pegávamos todo o relatório que saía a cada 1, 2 horas, imprimimos e mandamos pro nosso agrônomo. E falava, cara, toma a decisão. Ele falava, Léo, eu não consigo tomar uma decisão agora, porque eu enxerguei nesse relatório que você me trouxe de um talhão 3 pontos de ervas daninhas. Para eu movimentar toda a minha estrutura de um pulverizador, uma pessoa, uma cauda, para matar 3 pontos de erva daninha, não compensa. Sim. E nós começamos a entender como que funciona a lógica da parte de pulverização. E nós entendemos que existe uma curva chamada fator econômico. Até que ponto o dano econômico que a erva daninha está fazendo compensa para não ter que entrar o meu maquinário agrícola. Sim. E isso existe uma conta. Então, Sim. até o cara não entender, até o produtor não entender que ele tem suficiente erva daninha para entrar com o químico para matar, ele não entra. Só que nesse momento, a competição entre a planta e a erva daninha, ela está desbalanceada. A erva daninha está consumindo produtividade da planta. E a gente diz, ok, se a gente já tem a informação, por que a gente não começa a atuar nesse momento? Nós já identificamos o problema. A erva daninha tem uma folhinha, ela tá com 5 centímetros. Não é o momento. Por que agora não é o momento? A gente falou, tá bom, então vamos pegar esse robô, essa primeira versão de robô, que a gente tinha todas as informações, vamos colocar sensores nele, vamos colocar uma barra de pulverização, vamos colocar um tanque, e a partir do momento que a gente identificar, a gente faz uma aplicação de forma localizada. O robô, ele é de forma autônoma. Você não precisa de controle, ele tá lá dentro do seu talhão, cuidando do seu talhão. Ele é painel solar, ou seja, você não tem o gasto de combustível. Com bateria, ele está constantemente se auto-abastecendo com luz solar e rodando no campo. Então, cada 5 dias eu vou voltar nesse lugar. Eu fiz a aplicação do problema que eu encontrei, daqui 5 dias eu volto lá e faço uma aplicação. E nisso nós fomos encontrando que muitos dos mitos empregados hoje na agricultura não é verdade. Que tipo de mitos? Que eu preciso fazer uma aplicação de forma broadcast. Hoje você não precisa fazer uma alocação de broadcast. Se você pega um talhão, pensa que essa mesa aqui é um talhão, e você faz uma agricultura tradicional durante muito tempo, e você fala, chegou o momento de eu fazer uma pulverização. Junta todas essas ervas daninhas e coloca tudo junto. Tá. Isso vai dar 1/20 do seu campo. Só que hoje você não tem modo de fazer isso. Pelo menos a primeira aplicação você não tem modo. Você vai ter que fazer a pulverização de forma geral. Por mais que você faça de forma seletiva, daqui 2, 3 dias, o lugar que você não aplicou, vai nascer uma erva daninha. Porque choveu, porque teve um sol. Então o que você faz? Aplica de forma total e deixa um residual para que não nasça mais nos próximos... Bota um pós-emergente? Um pós-emergente, assim. Exato. Que fique nos próximos 30 dias ali de uma forma saudável o campo. E nós entendemos que, cara, se eu tô todo dia no campo, todo dia aplicando de forma localizada, eu não deixo com que isso prolifere, eu vou conseguir reduzir a quantidade de químico de defensivo que eu tô utilizando. E foi o que aconteceu. Hoje um robô em campo reduz por volta de 85%, 90% o uso de químico no campo. Fazendo com que aquele metro quadrado seja cuidado. Ele não seja operacionalizado. O metro quadrado, ele é cuidado. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, porque
Por mais que aqui é o Agro Ideas, mas às vezes tem alguém que está se ouvindo do lado, né, da esposa e não consegue entender esse conceito. Mas eu falo que hoje você deixar um cômodo da sua casa sem limpar durante 3 meses, provavelmente quando você for lá, você vai ter que fazer uma faxina um pouco mais árdua. Você vai ter que chegar, vai ter que limpar, colocar mais energia. Agora, se você soltar um robô que ele fica rodando constantemente lá, todo dia arrancando um pozinho bem pequeno, provavelmente você não vai ter que fazer essa grande faxina. Que já tem também, né? Que já existe. Então, é basicamente isso. É a gente conseguir fazer com que um produto autônomo, que não tenha energia de combustíveis fósseis, que não tenha um grande empenho de uso de defensivo agrícola, cuide tão bem quanto uma grande aplicação de forma generalizada no campo. Então, essas pequenas diferenças de mitos que nós sabemos, olha, a agricultura foi criada há 200 anos atrás, nós estamos produzindo, precisa ser assim? Na verdade, não é tão bem assim. Outro exemplo, para trazer para você, Edu, é com relação a maquinário grande. Sim. Eu, particularmente, sou fã de grandes marcas do agro. Cada vez que eu vou num evento de agro, eu fico encantado de ver o tamanho das máquinas. Cada vez maior. Eu falo, gente, aonde a gente vai parar com esse tamanho de maquinário? Só que quando a gente olha a realidade do mundo, agora falando de mundo, não falando só de Brasil, não cabe. Sim. Essas máquinas elas não cabem dentro dos talhões, dentro das áreas que são as produtividades. É claro, a gente precisa de alguns lugares, sim, ter máquinas muito grandes, mas essa não é uma realidade. Então a gente também traz essa desmistificação em termos de máquina. Hoje um robô nosso vai cobrir por volta de 300 hectares. Você pega 300 hectares em 5 dias. 5 dias. Ou seja, a cada 5 dias ele vai ficar nesses 300 hectares cuidando constantemente. Se a gente faz uma comparação com o pulverizador, é muito maior. Sim. Só que daí, aonde que tá a conta? A conta tá, eu preciso fazer com que esse robô seja mais eficiente que um pulverizador, custe muito menos. E quando é custar muito menos, não é o hardware em si, porque o hardware ele é barato. Sim. A operação dele tem que custar muito menos. E fazer com que o produtor tenha um grande benefício. Onde a gente volta com a surpresa? Em nenhum momento nós visamos produtividade. E hoje a gente está vendo retorno na produtividade. Porque a gente sabe que hoje, quando a gente tem uma semente preparada para receber GMO, ela está preparada para receber defensivos. Só que quando você não põe defensivo, mesmo numa semente que já está preparada, a produtividade dele tem aumentado. Então, foi algo que nós não miramos. Nós estávamos focando na produtividade, nós estávamos focando no controle de ervas daninhas, no recebimento de informação de germinação, de infestações, e acabamos colhendo outros tipos de benefício que quem ganha é o produtor. Tem um exemplo que eu gosto de dar que é igual um antibiótico. Tu vai tomar um remédio, mesmo que tu não precise do remédio, teu corpo ele tem que metabolizar. E por metabolizar, tu tem gasto de energia. A planta é a mesma coisa. Qualquer coisa que tu coloque por cima dela, por mais que não cause um dano a ela precisa metabolizar aquele ativo químico. É igual uma bebida, né? Tu toma uma bebida, o teu corpo ele tem que metabolizar. Ele não te fez um mal diretamente, mas tem que metabolizar e tem um gasto energético para isso. Então, para a planta é a mesma coisa. Então, se eu tiver... Quanto menos defensivo, teoricamente, eu estou utilizando, tu favorece ao desenvolvimento dela com muito mais facilidade. Exatamente. E eu vejo a tecnologia realmente como um fator extremamente importante para essas tomadas de decisões. E aí entra a questão que tu comentou de que pega até 5 centímetros, né, a coleta de dados. Isso é o quê? É uma câmera? É um sensor? São várias câmeras. Então, por exemplo, assim, eu consigo ver... O que eu consigo ver a 5 centímetros que um Solix consegue ver? Vamos pensar em termos de decisão. Então você vai saber todo o efeito de estande de planta, você vai saber se naquele metro quadrado nasceram as quantidades de plantas necessárias. Eu substituo um técnico com isso? Você potencializa o trabalho dele, você faz com que a análise dele seja muito mais precisa, analisando a informação dos Solix. Porque o técnico, ele, digamos assim, ele vai lá na lavoura, fazer uma batida de pano, ele vai contar a quantidade de planos que tem por metro. O robô, teoricamente, ele já está fazendo isso, né? Exato. Ele conta a quantidade de planos, só que ele vê a área inteira. Então ele consegue te dar um dado com muito mais precisão. Quando a gente pega, por exemplo, o mapa NDVI, ele te dá, por exemplo, tá uma cor diferente, mas e aí? Eu vou ter que ir lá ver. E nem sempre, às vezes é um atraso, às vezes é uma mancha, não é algo representativo. Se a câmera está vendo aquilo ali efetivamente, aí eu consigo ter uma informação bem mais precisa. Por exemplo, eu consigo detectar se
uma planta que recém emergiu, ela foi cortada, se ela tem dificuldade por compactação, tudo isso eu consigo ver. Exatamente. Ou folhas duplas. Às vezes está tendo uma competição entre a própria germinação ali. A gente não fala que substitui, até porque a gente entende que essa amplitude de decisão do agro passa por várias camadas, Sim. desde o técnico até o agrônomo, até o produtor. Mas que a gente consegue qualificar as decisões do campo, isso é uma verdade, né? Lembra quando começou a entrar a colheita mecanizada na cana? Existia muita operação de corte manual, que grande parte da operação manual foi migrada para motorista de colhedores. Era um trabalho bem difícil, né? Exatamente, exatamente. Então, eu falo que a gente qualifica. E essa informação que o Solix traz é uma informação que você consegue chegar no mínimo dos detalhes. Quando eu falo da parte granular, é que você consegue transformar um campo de 200 hectares em campos de 20 centímetros. Ou seja, você consegue tomar várias decisões em 20 centímetros. Você perguntou com relação a câmeras. A nossa barra que nós temos hoje de pulverização, ela tem 13 metros. 13, 14 metros. E a cada metro ali, a gente tem praticamente, cada 1,5 metro, a gente tem uma câmera. Essa câmera, ela controla mais ou menos 3 bicos, de 3 a 4 bicos de aplicação. Então, são câmeras que estão mirando para o chão, constantemente olhando, não só a parte da saúde da planta, mas também vendo como que está o progresso daquela planta. Porque muitas das vezes está indo tudo bem. Outra coisa, por exemplo, eu consigo saber estágio vegetativo de desenvolvimento, isso também consegue. Sim. Vou te dar um exemplo bom do estágio vegetativo. Você sabe que em algodão você tem que fazer aplicação de regulador de forma absurda, 20 vezes, 25 vezes. E como que você faz isso hoje, no dia a dia? Você prescreve, mede lá e faz uma aplicação de forma total na área. Você acha que mais ou menos você vai controlar. Eu consigo fazer uma aplicação de forma pontual em quesito de regulador. Porque isso não cresce de forma padrão. A gente sabe que existem boas aplicações que naturalmente você vai ter que fazer de forma generalizada, de forma total. Mas se você tem 20 aplicações e tem que fazer 10 de forma generalizada e 10 de forma pontual, você tem um ganho absurdo em termos de produtividade. Sim. E em termos de custo também operacional. Então, várias oportunidades estão aparecendo com o Solix. Eu estou dando exemplos de scouting, ou seja, do que nós estamos vendo, e de aplicações. Mas nós também temos um sensor que nós criamos para acrescentar dentro do mesmo robô. Ou seja, o robô está fazendo scout, está pulverizando. Agora, teoricamente, ele já está lá, né? Já então, tá lá. Agora eu só vou dando inputs e mais coisa para ele fazer. Exatamente. E o que nós criamos é uma frequência de luz, né, que ela é UV, nós achamos as frequências corretas, nós conseguimos atrair os insetos, já em fase adulta, que nem se fosse uma armadilha, e matar ela com eletrochoque. Nesse caso, você elimina o uso de pesticida. Por quê? Porque durante o dia eu estou fazendo a parte de scouting e fazendo a aplicação do herbicida. Durante a noite, eu não tenho por que parar. A aplicação dele que ele faz é só do herbicida, no caso, pensando em controlar a planta daninha. Ele faz herbicida, ele pode fazer também regulador, no exemplo que eu te falei da... Mas são sempre por aplicações pontuais. Ele não tem o propósito de fazer uma aplicação em área total. Não tem necessidade. Ele pode fazer. É muito mais fácil. Você ativa todos os bicos, dá a função... Porque pensa que é um celular. A gente comanda pelo celular. Então, você dá a aplicação lá, ele pode aplicar de área total. Porque hoje... Mas lembra que o contexto não é esse. O contexto não é esse. Porque hoje a aplicação em área total que precisaria seria o fungicida, principalmente, né? Exato. Que é o que tem uma... Que é o problema maior hoje, dependendo da região, é o problema... ferrugem, mancha. Em caso de soja, em grandes culturas, acaba sendo um problema maior. O fungicida, especificamente, nós fomos para um outro caminho. Vamos voltar ao exemplo lá, do quarto, de deixar ele bagunçado. No final do dia, você tem o robozinho limpando e você tem uma estação. O que acontece com essa estação do robô hoje? A hora que ele vê que ele tá cheio de pó, ele volta para a estação, ele limpa, se calibra, abastece, porque vai sujando, e volta assim, de também novo. tem que limpar o sensor. É assim que funciona. Nós criamos uma estação que nós lançamos até na AgriShow esse ano, que ele é responsável por isso. Então o robô identifica que tá acabando o herbicida, ele volta, testa todos os bicos, faz um checklist, reabastece, carrega, se precisar carregar, e volta para o campo. O fungicida é um experimento diferente. Por quê? Porque hoje, não necessariamente eu consigo identificar
pensando na agricultura tradicional, o momento exato de aplicar um fungicida. A gente aplica quando já tem o problema, na verdade. Exatamente. Então, o que eu faço? Dentro desse conjunto de câmeras que eu tenho câmeras termais, eu tenho câmeras de NDVI, que eu consigo identificar, vou te dar um exemplo, diferentes temperaturas da planta. Então, eu passei perto de uma planta, estou fazendo o processo de scouting, eu pego aquela informação, falo, opa, essa região aqui está com algum problema de temperatura ou NDVI, mas eu não sei o que aconteceu. Na próxima vez que meu robô foi para a estação, ela pega um pouco de herbicida. Eu tenho um suporte menor dentro do meu robô para pegar esse fungicida. Eu volto naquele lugar e faço uma pequena aplicação ali. Daqui 2 dias eu volto naquele mesmo lugar e falo, melhorou? Não melhorou? Se melhorou, realmente tinha algum tipo de problema. E eu começo a identificar isso em toda a parte do campo até chegar ao ponto que eu posso fazer uma aplicação de larga escala com fungicida. Mas até então eu vou monitorando aquela condição. O exemplo mais simples disso, Edu, você chegou com dor de cabeça... É como se ela fizesse um experimento no campo. Não, nós somos o experimento. Você chegou no pronto-socorro, o médico faz 3 perguntas pra você. Tá com dor de cabeça? Tô com dor de cabeça. Tá indo bastante no banheiro? Tô indo bastante no banheiro. Comeu alguma coisa? Sim, virose. Ele não sabe, mas ele sabe que tem um amplo espectro de um antibiótico que ele vai te dar. Se em 3 dias você não melhorar, ele te dá um outro antibiótico. 95% do caso, o cara vai acertar. Sim. É basicamente isso. A agricultura, até então, ela não tinha oportunidade de você fazer um teste e erro. Porque ou você tomava a decisão de aplicar, ou você não tomava a decisão de aplicar. Hoje em dia, você tem a possibilidade de falar, eu vou aplicar no momento correto, que eu identificar que é correto. Vocês já têm hoje resultado quanto a isso, no sentido de, por exemplo, assim, ó, tu comentou de ver temperatura de planta, NDVI, porque isso é bem específico. E a partir daí, eu prever que talvez seja um problema de ferrugem, fazer uma aplicação e testar para ver como é que ela respondeu. Vocês já têm... isso já está sendo utilizado a campo, efetivamente? Isso sim nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos não existe, de forma generalizada, a aplicação de fungicida, Sim, por não acertar o timing. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem alguma janela de um pouco mais de previsibilidade e a gente... É uma grande oportunidade, mas nós escolhemos as batalhas. Então, lá nós começamos com herbicida e fungicida e aqui nós começamos com scout e pesticida. É claro, companhia internacional, ela se integra e as tecnologias, elas flutuam de ambos os lados. Mas sim, é o grande benefício da tecnologia, porque pensa que é um único dispositivo resolvendo vários tipos de necessidade que o agrônomo tem sem a necessidade de colocar a mão. Vocês acham que dá para automatizar toda a agricultura? Porque, eu vou dar um exemplo, uma vez que eu trabalhava a campo, nós tínhamos um sistema ele gerava os mapas por satélite, NDVI, qual era o principal problema? Geralmente tinha nuvem, né, quando tu queria ver um mapa, então já perdi às vezes uma semana por causa disso. Bom, daí tinha os mapas NDVI, tinha também a questão de fazer os inputs das informações. Então vamos lá, eu tinha que colocar, o produtor entrou com a aplicação, que horário ele aplicou, aí dizia quais são os produtos, quanto custou cada produto, qual foi a dose. Qual que era o problema? Tu tinha que anotar todo esse negócio e o sistema não era muito bom. Então, mas era uma forma de eu tentar organizar a parte financeira, ter um caderno de campo, para o cara saber o que está fazendo, quando está fazendo, registrar problema, e o técnico lá na lavoura, encontrei um problema, tira foto, joga no aplicativo. Quase um diário de bordo. Isso, mas tu tinha que ir fazendo tudo aquilo de forma manual. Isso era para ser uma tarefa do produtor, mas o produtor nunca vai fazer, porque não tem tempo para fazer isso, entendeu? Esses dias a gente conversou com o pessoal lá da AgriInvest. Eles estavam conversando assim, cara, para pensar a complexidade de negócio que o produtor toma, de decisões que ele toma. Numa manhã ele faz negócio de 1 milhão ou mais, e à tarde ele vai arrumar uma cerca. Tipo assim, é muito desproporcional. Então ele precisa de mais gente para ajudar ele em tarefas mais simples. E a parte de informação, se eu tiver alguma coisa que colete mais informação, ajuda bastante. Por isso que eu perguntei antes, qual é a quantidade de coletas que a gente consegue fazer e que vocês estão coletando hoje, porque realmente, se realmente tiver todas as informações, estiver todo alimentado, cada vez fica mais seguro de ter uma decisão mais correta, né? E o grande fator disso tudo, Edu, eu vejo que é a possibilidade da gente conseguir democratizar a tecnologia. O produtor hoje, ele tem que tomar várias decisões, ele tá o dia inteiro cheio de agenda, e necessariamente quando chega uma oportunidade para ele de ter certos ganhos, ele precisa investir bastante. Sim. E esse não é o conceito que a gente gosta de trazer para o produtor. A gente entende que a nossa tecnologia por si só,
ter que ser adaptável à realidade dele, ou seja, não ter que ter mais atividades dentro da janela dele, e ter que ser rentável. E aí está o grande desafio das empresas que querem trabalhar no agronegócio, porque já existe uma indústria desenvolvida. A indústria hoje, ela comanda 5, 6 empresas de maquinário, 5, 6 empresas de químicos, e essa indústria ela é feita desse jeito durante 200 anos. Se você quer realmente trazer um produto que seja diferencial, não adianta você apenas melhorar o que já existe. Você tem que repensar um pouco o modo que está sendo dito, né? Ford, né, falava muito disso. Não adianta você perguntar para as pessoas o que eles querem. Provavelmente eles vão pedir cavalo mais rápido e não carro. Então, o conceito da robótica que nós inserimos aqui no Brasil, e acho que esse é um fato interessante. Nós somos a primeira empresa no Brasil a ter um robô funcionando no campo, não só aqui no Mato Grosso e nas nossas regiões produtivas, mas também no meio oeste americano. Sim. Soniftec, uma empresa brasileira de agricultura, colocou o primeiro robô autônomo a operar no meio oeste americano, na maior rede de produção de alimentos do mundo. Então, é você repensar a necessidade do produtor, dar para ele a oportunidade de que ele possa fazer mais com menos, mas de forma concreta, e não só naquele jargão de eu vou aumentar a sua produtividade. Os produtores falam, se todo mundo que batesse aqui na minha porteira realmente entregasse a quantidade de produtividade que eles prometem, sim, eu faria 1.000 sacos por hectare. Então, a tecnologia, ela é esse meio, e realmente tem que fazer com que o produtor ganhe mais, mas ele precisa sentir isso. Ele precisa entender que o que ele está investindo, ele vai retornar de forma rápida, e a tecnologia está ajudando. E não está fazendo com que ele ou perca tempo ou perca dinheiro nesse investimento. E é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Toda vez que a gente tem um produto novo para lançar dentro da companhia, dentro da Soniftec, a gente coloca isso em voga. O produtor, nesse momento, ele vai estar ganhando mais. O que ele vai estar pagando para a gente vai pagar os benefícios dele. Ele vai ter retorno. Ele vai continuar sendo o nosso cliente. Ele vai esperar a nossa próxima tecnologia. Porque não adianta eu vender uma tecnologia para ele e daqui 5, 6 anos não vender mais nada para ele. Sim. A gente precisa estar em constante desenvolvimento porque os problemas vão mudando. A agricultura ela é tradicional, ela tem um jeito de seguir, mas os problemas vão mudando. O problema geopolítico está constantemente mudando, as oportunidades estão mudando. Então, as exigências de mercado também mudam. Então, acho que é isso que é o grande desafio da companhia hoje como um todo. A gente entregar uma tecnologia na ponta com que o produtor se sinta confortável em utilizar, saber que ele está tendo ganho e, de certa maneira, está fazendo um bem para a sociedade como um todo. Até porque a gente sabe que produzir mais alimentos para o mundo é a nossa próxima missão. Sim. Paralelamente, sem que a gente degrade nenhuma nova área. Então, como que a gente consegue produzir mais de forma sustentável? Ao meu ver, a tecnologia é o único meio. E eu também acredito que esse é o caminho, porque cada vez mais a gente precisa de recursos, custo aumentando, né? Entre as questões geopolíticas que tu comentou também. E esse vai ser o grande desafio. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Tem vários outros mercados do agronegócio também acontecendo simultaneamente. No início do episódio, eu esqueci de perguntar, para te comentar para o pessoal, o que é que tu faz dentro da Soniftec? Qual que é teu papel lá dentro hoje? Hoje eu sou diretor de estratégia global da companhia. Como eu mencionei, a companhia ela se tornou internacional. Ela tem várias operações em vários países. E dentro disso você tem que colocar a companhia para caminhar para um crescimento acelerado. Até porque empresa de tecnologia é muito difícil você parar o desenvolvimento. Então, o principal desafio é a gente estar de olho sempre no mercado, olhando novos investidores, novas oportunidades, novos mercados para inserir, mas também fazer com que o que já tem caminhe de forma acelerada. Então, é uma estratégia que passa desde do ambiente político, de public affairs, até realmente a parte operacional. É um cenário bem desafiador, porque vocês estão inovando constantemente e tem que inovar cada vez mais, porque para fazer o negócio avançar e ganhar cada vez mais corpo, né? E é um desafio, e vocês estão fazendo isso no mundo inteiro. E tu estava comentando que tu assumiu muito esse papel de estar viajando em várias partes do mundo. Acho que seria legal tu contar um pouco dessa experiência toda de estar conhecendo outras realidades da agricultura também em vários locais do mundo para levar a tecnologia brasileira até lá. Claro, e isso foi um modo que a gente teve que entender que nós éramos bons, sem falsas modéstias, porque quando nós decidimos abrir o mercado norte-americano,
nós fomos para nossa zona de conforto. Nós já tínhamos 60% do mercado de sucro energético. Para você ter uma noção, hoje nós temos mais de 90% de market share de área de sucro energético. O açúcar que a gente está tomando aqui do café, provavelmente tem a nossa tecnologia Vocês meio que realmente dominaram o mercado da parte de cana-de-açúcar. Posso dizer que sim, foi o mercado que nós começamos, então é onde a gente tem o nosso maior conhecimento e que foi que possibilitou a gente expandir. Então, quando nós decidimos abrir os nossos novos mercados, eu falo norte-americano porque todo mundo acha que os Estados Unidos é a potência e realmente é uma grande potência mundial, mas quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que tem muitas coisas que vêm dos Estados Unidos para o Brasil. E a gente foi para a Flórida, onde é uma área produtiva de cana-de-açúcar, e a gente fez uma apresentação para um produtor falando, olha, uma grande usina, por sinal, nós temos uma tecnologia que vai ser responsável por monitorar suas máquinas, melhorar sua logística, sua eficiência. São essas soluções, são esses os benefícios, e eu lembro que ele mencionou assim pra gente, olha, isso não é possível, eu acho que é pouco provável que você tenha, mas se você fala que você realmente tem, eu vou assinar um NDA com você agora e você vai trazer a sua equipe para provar isso pra gente. E foi assim que começou. Numa viagem de uma mochila nas costas, nós voltamos todo entusiasmado para o Brasil, para Araçatuba, no interior de São Paulo, falando, olha, temos uma oportunidade de começar um produto e um projeto novo nos Estados Unidos, porque eles não têm o que a gente achava que eles tinham. Isso era que ano, mais ou menos? Nós estávamos em 2019. 18 para 19. Os Estados Unidos foi o primeiro país que vocês entraram? Nós já tínhamos uma pequena operação na Colômbia, tendo em vista a proximidade, e nós tínhamos clientes que tinham usina na Colômbia e no Brasil também. Entendi. Então a Colômbia ela também já tinha uma certa familiaridade. E aí ambos explodiram na mesma velocidade, porque nós entendemos que faturar em dólar é legal, funcionava, a gente tinha bastante conhecimento de cana-de-açúcar, com pequenos ajustes nas nossas tecnologias, nós estávamos exportando tecnologia para o mundo. Então, a Soniftech passou por esse processo e eu tive a oportunidade de passar junto com a companhia nesse processo, de abrir a operação dos Estados Unidos, visitar no começo a China, onde nós temos os nossos principais fornecedores, no Canadá. Então, essa possibilidade que a Soniftech me deu fez com que também eu conseguisse ver a agricultura de um modo diferente. Eu acredito que a agricultura ela tem suas peculiaridades em cada país. Os produtores têm suas peculiaridades em cada país. Mas no final do dia, um pé de soja é igual a um pé de soja em qualquer lugar. E o produtor está sempre apertado, querendo mais margens. Nós não temos a oportunidade de produtores sendo subsidiados aqui no Brasil, mas nós temos nos Estados Unidos. Inclusive, vindo para cá, eu estava lendo que vai ter um grande pacote bilionário para os Estados Unidos, tendo em vista toda a dificuldade que eles estão tendo com a guerra tarifária. Né? Que está tendo toda a migração, a venda de produtos para a China, e a gente está sendo beneficiado com isso. Então, os produtores americanos estão tendo que ser ajudados. Nós não temos essa oportunidade. E a tecnologia é a oportunidade que todo mundo tem de ser ajudado nesse meio do caminho. Aumentar uma produtividade, ao melhorar um processo, monitorar uma máquina de uma forma mais autônoma. Então, eu participei desse processo com a companhia. Como eu mencionei no começo, 13 anos com a companhia, andando em vários segmentos, em várias áreas, em vários países. Foi o que nos possibilitou hoje olhar a agricultura como um todo e falar, talvez eu sei o que vai acontecer com a agricultura nos próximos 3, 5 anos, tendo em vista que a gente está na vanguarda da tecnologia e usando a tecnologia na ponta. Acho que isso é o mais importante. O que tu acha que aconteceu dentro da tua carreira, o que te fez crescer também internamente na empresa, né? Porque tu entrou lá com 20 anos na empresa e nesses 13 anos de empresa você chegou até o cargo de liderança, no caso, né? De conduzir estratégias globais para dentro da empresa, né? De ver para que lado a empresa vai, digamos assim. E por ser uma empresa extremamente inovadora, tu automaticamente tem que ser extremamente inovador também. Qual que foi o caminho? O que tu acha que te diferenciou nesse caminho para chegar até onde tu chegou? Eu não posso negar que eu acredito que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus para conseguir ter surfado toda essa onda de oportunidades. E claro que eu tenho meus méritos também de sempre abraçar novos desafios. Essa questão do inovador eu acho que é um grande fator, é uma grande virtude. Porque quando você tem 20 anos e a empresa quer crescer e precisa de pessoas que se desafiem, acho que isso é um grande desafio. Você conseguir conciliar os interesses da companhia com os interesses do colaborador no mesmo momento, acho que isso dá uma oportunidade e eu consegui aproveitar isso.
Mas também eu não posso negar que o agro brasileiro ele começou a ser muito mais exigido nos últimos anos. O agro ele começou a ficar muito em evidência. Eu falo, bom, eu mencionei no começo do episódio, eu não sou da família de agro, Sim. mas quando eu entrei no agro, o agro não era pop, não era tech, não era nada disso. Era quase um demérito falar que você trabalhava no agro, tendo em vista todas as indústrias que estavam crescendo. E hoje em dia todo mundo sabe o valor do agro. Então, a tecnologia por si só da companhia cresceu muito rápido. Eu consegui aproveitar essa onda por acertar praticamente quase todos os desafios que apareceram na minha carreira, junto com a Solinfitec. Teve desafios que não foram nada fáceis. A gente, como companhia, teve momentos de dificuldades nas vendas, dificuldades nas gestões, troca de gestões. E vender coisa inovadora vender é difícil algo também. inovador, muitas das vezes convencer produtores de outros países, em outros idiomas, a acreditar no brasileiro tupiniquim, então era um pouco difícil. Só que com o passar do tempo a gente foi mostrando que tecnologia se faz na prática. Não adianta a gente vender 2, 3 PowerPoint que no final do dia o produtor ele não vai conseguir comprar. É diferente do Vale do Silício, que você levanta a mão, no dia seguinte você tem 20 milhões na sua conta e você desenvolve tranquilamente. No agronegócio você não tem nem oportunidade, você tem uma safra por ano só nos Estados Unidos. Então esse conciliamento que teve entre minha vida pessoal e o momento que a Solinfitec estava, foi um alinhamento divino que fez com que isso evoluísse de uma forma muito rápida. E hoje, parte de estar na liderança é também a visão dos fundadores. Você pega os fundadores hoje, todos eles como um todo, eles sempre visaram as primeiras oportunidades para as pessoas que estão dentro de casa no dia a dia. Sim. Então, acho que isso é muito interessante, porque quando você olha grandes startups hoje em dia, que em diferentes segmentos, muitas das vezes, quando você começa a ter uma robustez, precisam se trazer pessoas de fora para fazer com que aquilo alavanque. Muitas das vezes é verdade. Você precisa de uma visão diferente, uma visão mais estratégica. Só que não antes de você testar o que você tem dentro de casa. Porque algumas das vezes a própria limitação pessoal vai chegar nesse momento, e acho que faz parte também de uma carreira profissional, mas muitas das vezes você tem a oportunidade de se aprimorar, entender, aprender e estudar. Quando a companhia te dá a possibilidade de você ser o primeiro a aceitar o desafio, por mais que você saiba que a qualquer momento pode vir alguém de fora para fazer aquilo pela companhia, eu acho que também isso é interessante. Então, tem um pouquinho de cada fator, Edu, sabe? Acho que tem um pouquinho de vontade, força de vontade, os momentos da companhia se alinharam de uma forma muito legal, a cultura da empresa é algo fantástico. Você pega hoje a gestão da companhia como um todo, Edu, grande parte nasceu com a companhia. Ou tem pelo menos mais de 10 anos com a companhia, 6, 7 anos. Por quê? É uma empresa que abraça não só o colaborador, mas também abraça os desafios. E fala, olha, nós precisamos ir para esse caminho, talvez o Edu faça de um caminho um pouco diferente, o Léo faz de um outro jeito, mas vamos achar o meio do caminho entre o Léo e o Edu pra gente fazer com que a companhia cresça de uma forma mais rápida. Tu entrou numa empresa com 30 funcionários e hoje tem 35 e hoje mais de 900 colaboradores. Mas cresceu pra caramba a empresa nesse tempo, né? E cresceu com tudo. Ela cresce com novos produtos, com novos clientes, com novas dificuldades, novas burocracias, né? E o desafio é esse, Edu. Como que você faz uma empresa extremamente disruptiva, cria solução todo dia e tem um monte de gênios atrás de um computador criando boas ideias você falando não para eles. É muito difícil. Eu fico pensando assim, a quantidade de conhecimento que essa galera para desenvolver não tem que ter, né? Porque para fazer toda essa parte de processamento, identificar e explicar, é muito difícil às vezes explicar para quem não é do agro o que está acontecendo no campo, né? Então, fazer essa leitura e criar tecnologia com base nisso, eu acredito que um dos principais desafios de muitas empresas do agro tem é esse, né? É de fazer a parte do desenvolvimento e entender o que é o agronegócio de verdade. E mais do que isso, Edu, pensa que hoje, pós-pandemia, nós tivemos pouquíssima saída de colaboradores dentro da companhia, quando a gente fala de programadores, né, de TI especificamente, porque as pessoas sabem o que elas estão fazendo, tem um propósito por trás. Nós tivemos uma outra perda, assim, que foi para grandes empresas, foram para Facebook, foram para Google. E tem um caso muito interessante que a pessoa foi para uma dessas big techs e voltou. Voltou para a companhia porque ela disse, olha, por mais que eu tenha um conhecimento muito interessante, ser remunerado no Brasil em dólar era algo fantástico, após todo o movimento que teve na pandemia, né, de precisar desses programadores,
mas lá eu fazia um aplicativo de uma rede social que não sei se é o propósito que realmente eu tenho para minha vida. Então, talvez eu entenda que trabalhar no agro, mesmo sendo programador, é algo que me agregue valor, que eu vou conseguir melhorar a sociedade, eu vou conseguir fazer com que os produtores sejam mais eficientes, mais sustentáveis. Eu lembro que eu conversei com ele e fala, eu sinto que eu estou fazendo bem, mesmo trabalhando e sendo remunerado. Então, eu não queria ser mais um, eu não queria ter só esse papel, eu gostaria de ter esse propósito. Então, é isso que motiva a companhia. É isso que me motiva acordar 5 horas da manhã, vir aqui bater um papo contigo, viajar. É isso que motiva a companhia a estar em constante crescimento. Porque se você para de desenvolver, você começa a estar fadado ao fracasso. E uma empresa de tecnologia, ela nunca vai poder parar de desenvolver. E quem está por trás de tudo isso são pessoas. São pessoas com sonhos, são pessoas que estão no dia a dia trabalhando, que veem propósito. Então, a gente tentar conciliar esse ambiente, mesmo que agora com 900 colaboradores, é um pouco mais difícil, mas a gente entende que no final do dia a gente vai estar fazendo bem, ou para a sociedade, ou para o produtor, ou para ambos, ou para o meio ambiente. Acho que isso tem que estar como papel de fundo da companhia. Com certeza, com certeza. E uma das dúvidas que eu tenho é assim, ó, se hoje você já tem uma tecnologia que pouco que eu já conhecia e tu me explicando agora, é uma tecnologia fantástica. Hoje, qual que é a objeção ainda do produtor adotar esse tipo de tecnologia? Por que a gente não vê mais, digamos assim, produtores já com um Solix lá na propriedade? O Solix em si, especificamente, ele é um quebra de paradigma, tá? Então... E o Solix, ele o que eu imagino, ele é uma parte do contexto todo. Exato. Ele é um elemento dentro de um ecossistema. Isso. Né? Exato, você tem razão. Mas quando a gente fala dele especificamente, né, pensando na barreira de entrada... Pensa que você vai chegar pra sua avó e falar, a partir de hoje, você não vai ter mais uma faxineira, você vai ter um robô. Então, assim, pode ser que ela acredite, sim, pode ser que ela utilize, mas no primeiro momento ela fala, tá, mas como que funciona isso? Então, é basicamente isso, porque é um processo disruptivo, né? Então, foi um processo que a Blockbuster passou junto com a Netflix. Sim. É claro que de uma forma muito mais generalizada, muito mais item de uso em consumo dos usuários, mas penso que o produtor, ele já não tem muita margem de erro. E você fala pra ele, cara, o que você fez nos últimos 20 anos, você vai parar de fazer, que eu vou te dar um produto. E aí, qual que é a nossa estratégia que funciona super bem? Fala, olha, eu não quero que você mude sua estratégia. Você tem 10 campos, me dá metade de um, você vai colocar ele pra rodar, e no final do dia a gente vai ver o que vai acontecer. E aí a tecnologia por si só, ela se prova. Então, a barreira de entrada é você entender que o conceito que você fez há anos não estava errado. Até porque se a gente come hoje em dia é graças a esse conceito, mas ele precisa ser melhorado e ele tem a chance de ser melhorado. Queira você participar ou não. Existe a cadeia do Early Adopters. O iPhone 17 acabou de ser lançado, tem gente que já tem hoje. Tem gente que fala, espera mais uns 3 meses porque vai trocar o iOS, talvez seja o momento. É isso. Só que a direção tá dada. Sim. Não vai ter um iPhone 16, o próximo vai ser 18. Sim. Então se você quiser trocar de iPhone, você vai ter que ir para esse caminho. A agricultura ela tá passando por esse momento. A gente não vai conseguir produzir mais alimentos no mesmo metro quadrado se a gente não for disruptivo em termos tecnológicos ou até de modo de pensar. Não vai ter como. A gente vai ter que fazer algo diferente. E nós estamos propondo um elemento diferente, que nesse caso é o robô. Assim como tem outras empresas também promovendo outras boas práticas, outros tipos de tecnologia para fazer com que o agro dê esse pulo de produtividade. Eu gosto do exemplo que uma hectare de terra... ela é como se fosse um investimento, né? No sentido de que se eu posso colocar ele em alguma coisa que dá mais rentabilidade ou menos rentabilidade. Posso, sei lá, deixar lá na poupança que ele vai estar rendendo menos ou deixar na conta parado, né? Que ele vai estar ainda perdendo valor. A terra do produtor é a mesma coisa. Ele pode estar usando tecnologia, usando recurso para cada vez produzir mais, aumentar a sua rentabilidade ou seguir fazendo o que ele faz e produzindo o mesmo que ele produz. Só que ele tá perdendo de ganhar dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa toda vez que ele faz isso, porque ele não tá tirando o máximo proveito daquele bem. E eu acho que, pelo que a gente vê pela complexidade que é a agricultura, né, a nossa fábrica a céu aberto, a gente precisa da tecnologia porque é só ela que vai nos dar os insights, vai conseguir coletar todas as informações que eu preciso para tomar a decisão. E eu acho que vocês estão muito bem nesse caminho, né? Porque, como eu já te falei em outro momento,
A empresa de vocês, eu acho ela realmente muito inovadora, o que é feito, e por ser uma tecnologia brasileira e o impacto que ela está tendo, tanto no Brasil quanto... Cara, só o fato de ser um robô andando nas lavouras, né, 7 dias por semana, 24 horas por dia, já é uma revolução fantástica. E possivelmente o caminho seja por aí. Exato. A gente vai precisar cada vez, porque qual que era o problema que esse pessoal falava às vezes... Pô, o produtor não vai para a lavoura todas as vezes que ele deveria, porque ele tem que estar olhando, ver o que está acontecendo. Só que isso é uma coisa numa área pequena, outra coisa numa área grande. E até vem um ponto. Qual que é o tamanho de área que um cara tem que ter lá para ter um Solix? A partir de 80 acres, estamos falando ali de praticamente 20 hectares, ele já consegue ter um Solix e fazer com que se pague. Mas isso já se paga. Já se paga. E quanto tempo tem mais ou menos de retorno do investimento? 2 safras. 2 safras ele já estaria se pagando. Ele já estaria pagando. Praticamente 1 ano, né? Praticamente Sim. 1 ano ele já se paga. E essa é a ideia. Quando eu falo de democratizar, é você falar pro produtor que ele tá comprando alguma coisa que ele vai se pagar. Hoje, quando você chega para qualquer tipo de produtor, seja ele médio ou pequeno, você fala para ele, cara, vamos comprar um novo trator. Ele vai comprar, mas ele não vai fazer uma conta de payback. Ele precisa comprar. Se ele não comprar, ele não faz o processo que ele precisa fazer no campo. Quando você dá uma tecnologia para ele, ele tem que se pagar. E a tecnologia tem que encaixar nesse custo. Senão não faz sentido ele comprar. Eu acho que o maior desafio da agricultura é desenvolver tecnologias que sejam de fácil, que o produtor adote de forma fácil, né? Que não mexa muito na rotina dele do dia a dia. Que facilite, mas não atrapalhe. Exato. E hoje quase toda a tecnologia que a gente via muito mais era mais um trabalho para ele do que necessariamente uma ajuda efetivamente. É aquela história, como é que eu reduzo o tempo, reduzo o custo e melhoro o processo, né? Então é isso que tem que entregar para o produtor e aí é a fórmula quase do sucesso, né? Ter esses 3 pontos. Basicamente isso, você conseguir juntar tudo isso, que é o que a gente está avisando, e aí, complementando a pergunta que você fez no início, aí entra a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem nesse momento, que ela, de certa maneira, ela consegue reduzir o seu tempo, aumentar a sua produtividade, fazer com que o produtor se posicione de uma forma diferente. E isso vai ser um fator extremamente competitivo. Sim, sim. Se o produtor ele não adotar novas práticas, novas tecnologias, provavelmente ele não vai conseguir se tornar competitivo. Qual que é o negócio que vocês têm lá? É agricultura de 2050? 2050 agora? Essa daí. 2050 agora. O que vocês imaginam, se agora a gente já está em 2050 com a tecnologia que vocês estão desenvolvendo, o que vocês conseguem olhar para o futuro quanto a isso? Vou te dar parte da resposta, porque senão parte da resposta eu vou ter que vender aqui no podcast. Mas a gente entende que sim, a gente vai ter um cenário muito automatizado no campo, não só de robôs, mas de operações. A gente entende que a gente vai fazer um processo de reaproximação do produtor no agro. É um pouco do que você mencionou, Edu. Se você volta 50 anos atrás, você tirasse uma foto de uma área, de um campo, você ia ver um produtor lá no campo. Sim. Fazendo qualquer tipo de situação. Ou ele estava olhando, fazendo um scout, ou ele estava analisando o que ia acontecer, fazendo uma amostra de solo, carpindo, fazendo qualquer coisa. Quando você vê hoje, dificilmente, se você tirar uma foto de satélite, dificilmente você vê uma máquina no campo. É muito rápido. Sim. E esse distanciamento entre o produtor e o campo fez com que as decisões fossem tomadas de forma empíricas ou de forma calendarizada. É muito difícil você fazer a união novamente. Porque as áreas são grandes, os maquinários são grandes. Agora, você dá olhos para o campo, é aí quando você traz o produtor para próximo dele de novo. É isso que a Sonifitec está fazendo. Nós estamos colocando o produtor como centro de decisão dentro do campo. Pensa que hoje, grande parte do hobby dos produtores americanos é pegar o celular e mostrar pro vizinho. Olha o streaming da minha fazenda. Que tem um robô rodando. Pô, isso e ele paga por isso. Ele paga por isso. Fala, cara, tá vendo aqui, ó? Aqui é o talhão tal. Dá uma olhada. Ele manda, ó, vai em tal lugar e tira uma foto pra mim. E mostra pro produtor. Ou seja, ele tá no campo. Só que tem um dispositivo fazendo isso. Esse distanciamento que a agricultura tradicional criou fez com que parte das decisões fossem tomadas de forma generalizada, mas você possibilitar com que você coloque o produtor de novo no centro das decisões, não só das decisões que tem que tomar, mas dentro do campo, é o que a gente acredita que vai acontecer nos próximos poucos anos. E a gente tem um robô como um dos exemplos, mas eu acho que isso vai
perpetuar por várias culturas e por várias operações. Porque a tecnologia, ela avança numa velocidade... Cara, se tu olhar, quando eu entrei na faculdade, quando eu saí da faculdade, quando eu saí já se falava bem mais sobre tecnologia. Então, pra te ter uma ideia, antes de ir pro agro, eu queria ir pra área da tecnologia. E aí, parece que são duas coisas tão distantes, parecia coisas tão distantes. Hoje são coisas muito próximas, de alguma forma. E para ver quanto em pouquíssimo tempo mudou. Eu dava exemplo há alguns dias atrás do drone. Cara, quando teve o primeiro drone voando, o pessoal falou, pô, isso aí não vai dar em nada. Cara, olha a quantidade de gente que tem vendendo hoje para tudo que é lado. Então, olha como avança rápido toda a tecnologia, todo o desenvolvimento. Em questão de pouco tempo, talvez a gente não consiga nem imaginar exatamente o que vai acontecer. E aí vem uma pergunta para ti que é, pelo fato que tu tá à frente de uma grande empresa de tecnologia e tem que estar à frente de todo mundo também em relação à inovação, o que tu usa como embasamento para continuar tendo essa visão sobre inovação? O que tu lê? Eu vejo que esses dias tu saiu uma foto, tu tava com um cara lá da OpenAI, não sei quem que era da OpenAI lá, mas tu tava com um cara lá numa... Estrategista-chefe da OpenAI. Isso aí. E, pô, esse é um dos caminhos para seguir atualizando, é conversando, porque tem várias formas de a gente aprender, ou é lendo, é estudando, só que tem coisas quando a gente fala de inovação, sei lá, talvez seja conversar com outras pessoas que estão inovando também em outras áreas. Então, o que tu vê como o teu papel hoje para seguir atualizado e tendo essa visão clara para que lado a empresa deve ir, sobre para que lado vai a agricultura em questão de inovação? Eu sempre gosto de elencar o senso crítico. Porque por mais que hoje nós estamos na vanguarda, não só do desenvolvimento, mas de tecnologia ou liderança global, quando a gente fala do nosso segmento, mas você precisa ter um senso crítico que a qualquer momento, com essa velocidade da tecnologia, pode vir qualquer 3 nerds dentro de uma garagem fazer uma tecnologia que te mata. Sim. Então você está sempre ligado com diversos segmentos, não só no agro, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala hoje para uma empresa do agro tradicional mudar de direção, uma empresa de 200 anos do agro, 100 anos do agro, mudar de direção, é um transatlântico. Sim. É muito difícil. Quando você fala para 3 jovens dentro de uma garagem fazer qualquer tipo de produto que lá no futuro vai matar esse transatlântico, ele faz, ele não tem nada a perder. Eu acho que o senso crítico de você conseguir analisar que, por mais que você esteja inserido no agronegócio, você não precisa gastar toda a sua energia olhando o agronegócio, isso é muito importante. Como eu mencionei, como formação eu sou engenheiro mecatrônico. Então, Sim. Você é agrônomo, certo? Sim. Você sabe muito mais do que eu em termos de cultura, de saúde da planta, muito mais do manejo, sem dúvida nenhuma. Só que quando a gente olha o todo, tudo que está inserido, a nossa empresa é uma empresa de tecnologia. Então eu gasto boa parte do meu tempo, já respondendo sua pergunta, não só lendo, mas conversando com bastante pessoas que é de tecnologia pura. Sim. Tecnologias de site, tecnologias de uso de consumidor, tecnologias do nosso dia a dia. Então, eu tive a chance de conversar com o pessoal da OpenAI, realmente. Eu conversei com o pessoal do Facebook, converso bastante com o pessoal da Google, vou pro Vale do Silício. Inclusive, a última vez que eu fui, encontrei o Júlio lá, o patrocinador. Um abraço pro Júlio Bravo aí. É isso aí. Então, encontrei o Júlio, fiz um bate-papo com o pessoal da Startse. Eu acho que você estar inserido no meio da tecnologia é muito importante, mas o mais importante é você ter o senso crítico de saber que nada é para sempre e é muito dinâmico. Não só a busca pelo conhecimento, mas também a busca por conhecer pessoas que já fazem algo interessante. Sim. Isso é algo que me motiva. Quando eu cheguei aqui, falei, pô, parabéns pelo estúdio, muito legal, muito bonito. Já fiz alguns podcasts. Então, eu sei que aqui tem um senso crítico de qualidade de câmera, como você foi host com a gente, todo esse carinho. São diferenças que você acaba aprendendo no dia a dia. E a tecnologia, ela tem que ter isso de uma forma muito eminente. Você tem que estar sempre alerta, porque a qualquer momento vem algo e muda a sua vida. Por mais que você está disruptando há 18 anos no mercado do agro, sempre vem alguém com uma ideia muito melhor que a sua, e você tem que ter essa humildade, essa senso crítico para saber que caminho a tecnologia está indo. Eu mencionei para você que temos vários gênios dentro da nossa companhia e todos os dias surgem ideias maravilhosas. Sim. Por questão de foco e investimento, você vai ter que selecionar alguma das ideias. Mas algumas das ideias você se perde ao longo do tempo. E essa ideia que você se perdeu ao longo do tempo pode ser a ideia que te mate no futuro. Então você tem que estar sempre alinhado também, entendendo as próximas tendências. Legal, que legal. Léo, tem alguma coisa a mais que tu acha que a gente deveria incluir nessa conversa? Não, eu quero só agradecer esse bom bate-papo nosso, que
nós tentamos durante um bom tempo conseguir conciliar as agências. Peço até desculpa durante a disponibilidade, mas quero te parabenizar pelo trabalho, gosto bastante do podcast, vim até ouvindo alguns podcasts que você realizou, e eu acho que você é motivo de inspiração também, de levar sobre o agro, falar de forma tão simples, que acho que a gente precisa disso, trazer o agro difícil de forma simples, para todos os seus ouvintes e para toda a comunidade, porque hoje o Brasil já entendeu o quanto o agro é importante. O Brasil já entendeu que tem aí quase 1/3 do PIB talvez sendo baseado no agro ou seus indiretos. Então você tem um papel, uma responsabilidade muito grande de divulgar o agro, divulgar empresas, executivos que estão fazendo com que esse setor cresça ainda mais. Então, parabéns. Muito obrigado mesmo, porque o que a gente busca fazer é tentar transformar um pouco essa linguagem, porque dentro do agro, talvez quando tu entrou da tecnologia, bom, eu sei porque aqui tem bastante gente de tecnologia, às vezes tu não entende nem o que eles estão falando, né? É isso. E quando tu pega a questão do agro, também tem muito disso. Então, a questão é como a gente consegue traduzir essa linguagem para que mais pessoas entendam e também consigam entender para que lado que a agricultura está indo, porque realmente há uma preocupação com sustentabilidade, com a forma com que é feita a agricultura hoje, com todo esse cuidado. Então, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo. Quero agradecer também o Júlio, porque o Júlio... o Júlio fez a ponte, né? Ele fez a ponte para que esteja acontecendo essa conversa, né? O Júlio tem bons amigos espalhados pelo mundo inteiro, né? Isso. Então, alguns deles também já passaram aqui pelo AgroIdeas. Então, muito obrigado pelo Júlio, muito obrigado por ti, Léo, por ter vindo até aqui pra gente bater esse papo. Obrigado. E até uma próxima. Esperamos em outro momento estar conversando mais, trazer mais tecnologias aí também pro agronegócio, né? Sobre o agronegócio. E vocês, eu tenho certeza que estão à frente, né, dessa parte de inovação. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer novamente ter passado essa boa hora contigo aqui e representar o Brasil. Não só no agronegócio, mas como tecnologia também para diversos lugares do mundo. Então... cada vez que a Soniftec dá um passinho em um novo país, pode ter certeza que a gente está trazendo o Brasil junto também, que é responsável por alimentar muitas bocas no mundo. Maravilha. Deixa eu pegar aqui uma lembrança. Coisa boa. Tu falou, tu bebe? A gente bebe, sim. Um pouquinho? Um pouquinho a gente gosta. Como eu tava explicando antes pra ti, né? Isso aqui é um licor de butiá, veio diretamente lá da terra natal, né? De Giruá. E é uma forma também, uma lembrança que a gente deixa pro pessoal. É uma bebida que eu gosto, o pessoal lá da cidade consome bastante, principalmente a cachaça de butiá. Esse é um licor de butiá. Eu espero que tu goste, né? Será que sua audiência sabe o que é butiá? A butiá, pra quem não conhece, é uma frutinha amarelinha que dá num coqueiro. Alguns vão chamar de coquinho. É isso. Mas dá uma pesquisada lá, butiazeiro, pra vocês entenderem o que é. Que é uma fruta diferente. Muito bom. Vai ser apreciado no momento oportuno, pode ter certeza. A dica é, domingo, assando a carne, sabe? Padrão gaúcho? Tipo, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, tu já pode abrir uma dessas daí, fazer um copinho com gelo e daí vai tomando e assando a carne. Combinado. Quem faz o agro acontecer de verdade. É isso aí. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, Léo. Obrigado. E para quem chegou até aqui ouvindo esse episódio, muito obrigado também pela atenção. Espero que tenham gostado. Indique para algum amigo, para algum colega, mande esse episódio que eu tenho certeza que vai estar contribuindo para mais pessoas entender aí qual que é o futuro do agro, a agricultura aí de 2050 que já está acontecendo agora. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.